dava para mandar a Dorothy para Oz. Estamos online agora. Estamos online. Né? A gente está falando de Dorothy, que para Oz é... Quem é a Dorothy, quem é esse tal de Oz, né? A situação fica complicada com o prometedor. O mágico Bem, D. gente, boa noite a todos, né? A todos que já estão presentes aqui assistindo a gente de vários lugares. Queria agradecer ao professor Vinícius, ao Guilherme, ao Neto, ao Geraldo, a todo mundo que dá o suporte para isso aqui, né? São eles que são super responsáveis nesse processo, né? É com uma grande satisfação que a gente recebe o professor Vinícius Degg, né? É uma pessoa de um humor singular e de uma inteligência ímpar, né? Eu conheci pela inteligência ímpar, tive o prazer de conhecer pelo humor singular, né? Vou apresentá-lo brevemente. Ele possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado pela USP e doutorado também pela USP. As suas pesquisas estão focadas na Germânia Imperial, entre os séculos 8 e 14, bem como da imbricação da área germânica com outras regiões da Europa, tal como Inglaterra, Reino Normando da Sicília, e além de discutir a questão das cruzadas. Atualmente, ele é professor de História Medieval na Unimontes, na Universidade Estadual de Montes Claros, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade e supervisor do Grupo de Estudos em História Medieval, também da Unimontes. Hoje ele vem nos falar um pouco, né, de suas pesquisas, em particular na questão da diplomacia e logística na Cruzada de Frederico Barbarossa, 1188-1190. Né? Muito obrigado pelo aceite. Com gosto que ele passa a palavra e estamos aqui presentes. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer, né, ter aceito esse convite. Já havia conhecido em um evento anteriormente ao Guilherme, já havíamos comentado algumas coisas, então quando, né, ele estendeu o convite, foi realmente um prazer, né, em aceitá-lo. E tem um ponto interessante, né, porque eu pensei em várias alternativas, né, de que tópico abordar no nosso encontro hoje. E, finalmente, acabei optando, né, pela discussão, né, dessa imbricação entre a diplomacia e a logística na Cruzada de Frederico Barbarossa, e por um acaso eu resolvi retomar, né, leituras sobre essas fontes, e esse tema, né, acabou se destacando. Eu falei, tá aí uma boa pegada para a gente discutir, porque em relação às cruzadas, tradicionalmente, acabamos discutindo mais as motivações, né, discutindo a questão dos combates, discutindo uma série de relações bastante conhecidas já, né? E muito pouco discutimos esses elementos que, digamos assim, acabam compondo a entranha, né, as entranhas do cotidiano dos exércitos cruzados. E, particularmente, né, as fontes ligadas aí à Terceira Cruzada, elas nos apresentam uma riqueza de informações muito grande. Então, né, eu vou, sem mais delongas, né, começar a discutir o nosso ponto. Né. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Né, é um prazer, né, ver todos os que estão aqui assistindo, né, e participando do chat. Então, muito obrigado. Né. E a gente pode começar a discussão partindo de um aforismo apócrifo, né, mas que foi atribuído ao Napoleão Bonaparte, né, que um exército marcha sobre seu estômago. Se essa atribuição é verdadeira ou não, né, não importa muito, mas esse aforismo, sem sombra de dúvida, ele nos aponta a crucial importância da questão do abastecimento, né, alimentar
das tropas em campanha. Não só, mas a gente tem que pensar a alimentação dos homens de armas, a gente tem que pensar a alimentação dos seus cavalos de combate, dos seus animais de carga, né? Existe toda uma complexidade que está relacionada a essa questão, né? Alimentos, bebidas e tudo que anda junto com isso. No contexto cruzadístico medieval, né, a melhor forma de obtenção de suprimentos em campanha, por incrível que pareça, não é a pilhagem. Tradicionalmente, a pilhagem está associada com a guerra, né, e tal, mas não é a melhor forma de se obter os suprimentos. Por algumas razões muito importantes, né, como, por exemplo, né, você alienar a população da região pela qual o exército está passando. Então, você transforma uma população, se você estiver passando por um território amigável e você começa a saquear os alimentos, essa população, inevitavelmente, vai se colocar contra, né, esses cruzados. Outro elemento, né, você vai garantir, né, que o teu exército vai se envolver em uma série de combates em área desnecessária. Né, você está pensando em se deslocar, como, por exemplo, na Terceira Cruzada, né, esses cruzados vão sair de Regensburg, no sul da Alemanha, e vão até a Síria. Você está falando de uma distância de mais de 1.600 quilômetros. Então, se envolver em combates, né, como algo cotidiano ou muito comum durante esse deslocamento, é você alcançar a sua região alvo com a tua força de combate bastante debilitada. Não é por quê? Porque ela foi sendo utilizada durante o caminho. Né? E até mesmo a possibilidade de recrutamentos, né, de reforços que aconteceu em alguns lugares, né? Se você estiver hostilizando a população local, isso acaba sendo vetado. Então, a melhor opção para você obter suprimentos em uma expedição como essa é negociando. De que forma? Acordos diplomáticos que garantam, né, dois elementos cruciais para esse exército. Os suprimentos sendo não dados, mas sim negociados no que eles pediam, né, em mercados, né, com taxas de câmbio que fossem simpáticas, de preferência, né, e o salvo-conduto para que as tropas pudessem passar por essas regiões sem contratempos. Né? Então, é muito importante a gente levar em consideração que esse tipo de objetivo, ele está presente no planejamento dessas expedições. E isso fica muito claro na documentação relativa à cruzada do Frederico Barbarossa. Nós temos aí menções constantes, né, nas diversas fontes a respeito dessas questões, né, do abastecimento e das negociações diplomáticas, né, a ponto de podermos levar em consideração que a diplomacia ligada com, particularmente, essa expedição, mas algo muito presente, né, em outras cruzadas, como as primeiras, né, a primeira e a segunda, né, e expedições posteriores, né, de que a diplomacia, ela, particularmente, a maior parte dos objetivos da diplomacia são objetivos logísticos. Então, isso acaba dando uma faceta bastante diferente para aquilo que a gente está acostumado a pensar sobre a cruzada. Né? E a gente está falando, né, com relação ao Frederico Barbarossa, e é uma figura interessantíssima, né, que a essas alturas do campeonato, né, quando a cruzada tem início, né, a cruzada vai ter início para ele em 1188, né, em março de 1188, quando ele assume o voto cruzadístico, como a gente vai poder observar. Né? Mas essa figura, né, como vocês
espero que vocês possam estar vendo na projeção. Essas duas imagens são imagens da época, né, da Terceira Cruzada, né, a imagem da esquerda é o Frederico como cruzado na História Hierossolimitana, né, que é um texto do Albert Jahren sobre a Primeira Cruzada, então é de um manuscrito do final do século XII, e ao lado, né, você tem uma das representações, são as representações mais famosas, né, do Frederico. Você tem aqui o Frederico entronizado, em majestade, cercado, né, e ladeado pelos seus dois filhos mais velhos. Então, né, você tem coroado como rei o Henrique VI, né, que vai sucedê-lo no trono como rei da Germânia e como sacro imperador romano, né, e ao lado você tem o duque Frederico VI da Suábia, que vai acompanhá-lo na cruzada e vai ser o segundo em comando da cruzada, né. Então, essa imagem, né, essa iluminura, é da Historia Velforum, né, que os Welf, eles, ao mesmo tempo que eram rivais da linhagem do Frederico, né, da linhagem paterna do Frederico, os Stauffer, né, eles eram aparentados do Frederico, né, devido à mãe dele pertencer à linhagem dos Welf, né. Então, na crônica da família dos Welf, né, que é exatamente isso, a História Velforum, você tem a presença, né, do Frederico Barbarossa, não como um rival, mas como um membro, talvez o membro mais importante, né, da linhagem. Então, né, embora a gente tenha essas imagens, mas hoje, em termos contemporâneos, se pensa muito, particularmente naqueles, né, viciados em jogos de computação, por exemplo, né, você tem esta imagem aqui, né, extraída do clássico jogo Age of Empires 2, né, o Age of Kings, na edição definitiva, em que você tem a campanha, né, as diversas campanhas do Frederico Barbarossa, né. Então, né, ele figura aí com bastante destaque no jogo, né. E é interessante que não mostra em nenhuma dessas imagens, né, o Frederico tal como ele devia aparecer no período da Cruzada, porque nós estamos falando de um ancião, né, em termos de final do século XII. A essas alturas do campeonato, né, o Frederico tem cerca de 67 para 68 anos, né, minto, de 66 para 67 anos, quando ele assume o voto cruzadístico. E a coisa mais importante para pensarmos é que se trata de um personagem, em termos militares, que talvez seja o principal líder militar em fins do século XII, em termos de experiência. Por quê? Frederico foi veterano da Segunda Cruzada, 1147 e 1148, né, e isso é um ponto importantíssimo para as preparações que ele vai fazer para a Terceira Cruzada, devido ao fato de que a Segunda Cruzada foi um fracasso. Particularmente, foi muito afetada a expedição liderada pelo tio dele, né, o rei da Germânia, Conrado III. Foi uma expedição que teve um enorme número de problemas, como a gente vai comentar rapidamente mais à frente. E, além disso, né, o Frederico era veterano comandante de nada menos do que 6 grandes expedições militares à Itália. Né? Então, expedições essas que aconteceram entre 1154 e 1186, além de diversas expedições menores, né, como uma expedição à Hungria, uma expedição à Polônia. Então, nós temos uma figura, né, emblemática com relação à experiência militar no século XII. E Frederico traz consigo, né,
todas essas décadas de experiência militar para o planejamento dessa cruzada. É algo muito diferente, né, do que quando pensamos outras expedições. Né? Acho que conseguiu ser veterano e participar de mais de uma cruzada, nós temos muito poucos, né, líderes. Por exemplo, o que salta mais à memória é o rei Luís IX, São Luís, né, que lidera as duas últimas cruzadas, a 7ª e a 8ª. Ali com cerca de 20 anos, mais ou menos, né, de diferença entre uma e outra. No caso do Barbarossa, são cerca aí de 40 anos, né, de diferença entre uma cruzada e outra. Então, há todo um outro impacto com relação a isso. Né? Além do fato também, né, de que em um artigo publicado, coisa de uns 2 anos atrás, com a professora Daniele Galindo, que está aqui nos assistindo, né, a professora da UFPEL, nós discutimos, né, questões ligadas à poética conectada, né, às cruzadas, particularmente ali a 3ª cruzada, a 5ª cruzada, né, a 6ª cruzada. E uma coisa que salta aos olhos é o envolvimento germânico com as cruzadas é muito grande e vem desde a primeira cruzada, né? Muitas vezes se esquece que o Godofredo de Bouillon, né, o grande líder da primeira cruzada, ele era um duque imperial, né? Ele vinha da Lotaringia imperial. Né? Então, e acabamos muitas vezes associando as cruzadas aos nobres franceses, aos nobres ingleses, né, e os alemães acabam ficando meio que esquecidos. E muito injusto, né, isso pela historiografia, claro que não pela historiografia alemã, razões óbvias, mas as historiografias outras, né, por critérios nacionalistas e muitas vezes por falta de um acesso à bibliografia alemã, acabam deixando isso de lado. Né, e de repente a cruzada do Barbarossa aparece do nada. Ali, né? Qual é o histórico disso? Né? Então, existe toda uma pré-história, né, ligada a isso, que está associada à participação considerável dos germânicos no movimento das cruzadas. Né? Então, o que acontece? Voltando à Segunda Cruzada, ela foi muito traumática, né? Justamente pelo fracasso. E foi um fracasso causado, em primeiro lugar, pela indisciplina das tropas. Né? E, em segundo lugar, por uma falta de estratégia, isso foi geral da cruzada, né? Tipo, o que faremos depois de chegar na Terra Santa? Né? Ninguém sabia muito bem o que fazer, e de repente alguém tem a brilhante ideia de atacar Damasco, no momento em que Damasco era um aliado, né, do reino latino em contraposição aos outros potentados regionais. Né? Então foi o famoso tiro no pé. Então, e, além disso, né, você tem uma situação mais complicada, né, porque embora tenha sido uma cruzada diplomaticamente até que bem pensada, né, é um momento em que os alemães estão próximos, né, muito próximos dos imperadores orientais, né, é o momento em que o imperador reinante é o Basileu Manuel Comneno, né, que em 1146 havia acabado de se casar com a cunhada do Conrado III, então eles tinham até um laço de parentesco, né, por casamento. Então, havia uma cooperação, né, muito mais próxima. Né? Mas o fracasso, né, acaba vindo o quê? Não só da indisciplina, mas na falta de um planejamento, digamos assim, um planejamento financeiro da cruzada. Isso fez com que, por exemplo, né, os cruzados alemães entrassem nas terras do Império Bizantino e começassem a saquear,
né, as cidades e os campos. Então, isso acabou colocando a população local contra esses cruzados. Né? A indisciplina e a falta de recursos de boa parte dos cruzados, né, levaram a isso. E causou, né, uma série de problemas, tanto dentro do Império Bizantino, quanto a derrota desse exército e a dissolução de boa parte dele, né, na Segunda Batalha de Dorileia, em que os turcos conseguem justamente destruir, né, ou melhor, debelar a elite desse exército germânico, porque não havia um controle sobre essas tropas na hora do combate. Então foi fácil para os turcos conseguirem quebrar o núcleo desse exército. Então Frederico, veterano desse fracasso, resolve que isso não vai acontecer com ele. E não vai acontecer mesmo. Muito pelo contrário, a disciplina no exército do Barbarossa é algo quase que draconiano. De qualquer maneira, as fontes principais para que nós possamos fazer esse estudo, elas são bastante conhecidas, né, em termos de edições, justamente por toda a questão ligada ao nacionalismo alemão da segunda metade do século XIX, né, focar muito no Barbarossa. Já na primeira metade do XIX isso começa a acontecer, né, mas com a unificação do Segundo Império Alemão, né, até essa ideia do Segundo Império, ela já é ligada, né, à ideia do Império Medieval e da liderança do Barbarossa. Então, as fontes ligadas ao Barbarossa, elas vão ser editadas, né, com bastante celeridade, né? As fontes sobre a Cruzada, particularmente, né, figuram bem cedo na edição da Monumenta, no século XX, por exemplo. E hoje elas têm muitas edições muito boas, né, e particularmente temos edições em inglês também dessas fontes, principalmente conectadas ao professor Graham Loud, né, que se aposentou há pouco tempo na Universidade de Leeds. Né, então ele foi o principal responsável pela tradução, né, pela edição e tradução dessas fontes em língua inglesa. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí duas grandes fontes do período, né, que são muito detalhadas. A primeira é a Storia di Spedizioni, né, Storia di Spedizioni Friderici Imperatoris, que está ligada diretamente a uma outra fonte, que é o diário do Pagano de Passau, né, um clérigo da diocese de Passau, que fez parte da cruzada, e que registrou um diário, né, dos acontecimentos da cruzada. A fonte, né, da Storia di Spedizioni, uma das fontes para esse texto, para a composição desse texto, é o diário do Pagano, que também vai ser utilizado na crônica do Magnus de Hickersberg. Isso, do Magnus de Hickersberg. Né? Você tem também a crônica de Otto de San Blasin, que foi composta aí no comecinho do 13. A crônica do Arnold Liebeck, né, também discute diversas passagens da cruzada, e também a final ali do 12, começo do 13. Então, são fontes muito próximas e que contaram com ou testemunhos escritos ou testemunhos orais de participantes da cruzada. Então, tem uma riqueza de detalhes muito importante nessas fontes. E, finalmente, você tem uma fonte inglesa, né, o Itinerarium Peregrinorum, né, que também tem a continuação, que é a Gesta Regis Ricardi, né, que vai narrar principalmente a cruzada do Ricardo do Coração de Leão,
mas o Itinerarium Peregrinorum é uma fonte fechada, são 6 capítulos, né, da história. Na História Peregrinorum, né, você tem 6 capítulos, o do 18 ao 24, que narram a história da Cruzada do Barbarossa. E é muito interessante porque na escrita desse texto, ele traz consigo uma familiaridade com as formas de escrita, né, da cronística germânica e particularmente da documentação da chancelaria imperial, né, que faz com que historiadores como, por exemplo, a Helen Nicholson, né, cheguem à conclusão de que é um relato fechado mesmo, escrito por um cruzado alemão, provavelmente um clérigo, né, com treino de chancelaria, que cedeu, de alguma forma, né, esse texto para o outro cruzado inglês que estava escrevendo a narrativa sobre a Cruzada do Ricardo. Por quê? Porque o Itinerário Peregrinorum e Gesta Regis Ricardi, esse texto se pretende como uma crônica da Terceira Cruzada. Da queda de Jerusalém, aliás, até um pouquinho antes da queda de Jerusalém perante Saladino, até a tomada, né, de Acre, não, vai até mais à frente, né? Então vai até quase o final da cruzada do Ricardo. Então é como se fosse uma história global da Terceira Cruzada, né? E nisso o que faltava? Faltava o relato de alguém que tivesse participado da Cruzada do Barbarossa, já que o autor dessa compilação, né, esse hipotético cruzado inglês, ele não participou. Então, ele acrescenta, né, o texto desse testemunho. O que nos diz muito sobre a forma de se escrever história ali no final do século XII e início do século XIII. Né? Essa construção, digamos assim, de forma da compilação de diversos textos, e você tem, né, a opinião desse compilador, né, servindo como tecido conjuntivo entre essas diversas unidades, é uma técnica muito comum, né, na cronística do 12 para o 13. Então, isso nos dá o funcionamento da escrita da história nesse momento. Né? Então, é muito interessante a gente observar esse tipo de coisa. E aí, essas fontes, né, mais a chamada Epístola de Mortis Fridericium Imperatoris, né, que também tem um caráter de testemunho ocular, né, faz com que nós consigamos ter aí uma visão global da Cruzada do Barbarossa e com bastantes, né, com muitos detalhes bem práticos. Quem escreveu tinha uma noção muito afinada, né, desses elementos, principalmente aí os elementos logísticos. Então, né, para que a gente possa pensar o papel da diplomacia nessa história toda, né, aí por volta de outubro, né, fins de outubro de 1187, coisa de 3 semanas, né, após a queda de Jerusalém, começa a circular, né, assim, finalzinho de outubro, 29 de outubro, se eu muito não me engano, começa a circular pelo Ocidente a bula papal Audita Tremendi, né, do Papa Gregório VIII, em que justamente ele está, né, denunciando a queda de Jerusalém e pedindo, né, convocando, instando os fiéis cristãos a se mobilizarem numa nova cruzada, né, para se vingar dessa ofensa, né, para vingar essa ofensa a Cristo. Então, primeiro ponto, né, você tem uma rapidez enorme, né, no tráfego dessa notícia. Para termos medievais, isso não chega a ser tempo real, obviamente, mas está muito próximo. 3 semanas é, de fato,
algo assim extraordinário, né, para a circulação dessa notícia. E os bispos começam a pregar, né, essa cruzada, e a nobreza, né, em diversos pontos da Europa e também dentro da Germânia Imperial, começa a se mobilizar. Né? Então, em 1º de dezembro de 1187, na Dieta Imperial de Estrasburgo, o legado papal prega a cruzada e diversos príncipes eclesiásticos e laicos germânicos, né, já se declaram cruzados. Por exemplo, né, as nossas fontes apontam aí que você teve o bispo de Estrasburgo, né, o bispo de Würzburg, e pelo menos mais 500 outros nobres, né, já se declaram cruzados nesse momento. Mas o imperador não. Né, o velho Barbarossa não adere à cruzada nesse momento. O que, para a época, é algo um tanto quanto estranho. Né? Frederico só vai se comprometer com a cruzada em março de 1188, né, vamos dizer, 4 meses depois, na Dieta de Mainz, que adquiriu um nome já na época bem interessante, né, a Curia Jesu Christi, né, a Assembleia, a Dieta, né, de Cristo, na qual aí o imperador e o grosso da nobreza germânica, né, laica e eclesiástica, aderem à cruzada. Só que, entre uma dieta e outra, né, tivemos outras reuniões e muita informação circulou pela Germânia, em termos de bastidores. Mas é interessante que, em Estrasburgo, né, o bispo de Würzburg, ele teve a ideia, né, de que a expedição seria melhor conduzida se fosse uma expedição marítima. E os alemães já tinham um histórico de expedições marítimas, né, ao Oriente. Na Segunda Cruzada, por exemplo, né, você tem navios que estão levando cruzados ali da região de Colônia, que se juntam com cruzados ingleses e flamengos e ajudam, né, ninguém menos do que Afonso Henriques na tomada de Lisboa, em 1147. Né? Então, boa parte dos cruzados que se envolvem na tomada de Lisboa são germânicos. Inclusive, um deles vai virar santo, né, um dos primeiros santos de Lisboa, da Lisboa recristianizada, que é o Henrique de Bonn, né, ali da Diocese de Colônia. Então, existe todo um entrelaçamento, né, alemão com o esforço de reconquista ibérico, especificamente português. Tanto que na Terceira Cruzada vai acontecer uma repetição, né, da expedição coloniense por via marítima, e eles vão tomar a cidade de Silves, ali no Algarve. E em 1217, no contexto da Quinta Cruzada, nós temos uma terceira repetição, né, em que os alemães ajudam os portugueses a tomar Alcácer do Sal. Então isso gera, né, um laço cruzadístico entre Portugal e particularmente a região de Colônia, que também está pouco discutido. Né? É uma das coisas que eu pretendo trabalhar, né, mais à frente. Bom, mas aí retomando, quando o bispo de Würzburg lança essa opinião, imediatamente o Frederico o corta. Não, vai ser uma expedição por terra. Como aconteceu na Primeira Cruzada, como aconteceu na Segunda Cruzada. Bom, mas é um imperador que não se comprometeu com a cruzada, mas ele já está no planejamento. Ele não se comprometeu ainda, porque ele está preparando o caminho. E ele o faz na Dieta de Mainz, reunindo a alta nobreza imperial e resolvendo uma série de desavenças, né, entre ele e alguns príncipes, como o arcebispo de Colônia,
né? Tenta resolver novamente a desavença com o primo dele, o Duque Henrique o Leão, não consegue, então manda o Henrique o Leão para o exílio, pela segunda vez. Se você não vai comigo para a cruzada, então você também não vai ficar aqui para atormentar, né, o meu filho na regência. E vai peregrinando pela Germânia em uma série de dietas, entre a dieta de Mainz, em março de 1188, e a dieta de Regensburg, né, prevista para março, né, para abril de 1189, que seria o ponto de partida da cruzada. Nesse ano, né, o Barbarossa realiza uma série de dietas em que ele vai pacificando a Germânia, incluindo, né, a edição de um decreto, né, de pacificação do Império, né, uma Landfrieden, e um outro decreto, né, que trazia penas pesadíssimas para quem, por exemplo, atacasse os judeus no contexto da cruzada. Coisa que aconteceu na Primeira Cruzada, né, os massacres ali no Reno de 1096, coisa que aconteceu de novo no contexto da Segunda Cruzada e não acontece no contexto da Terceira Cruzada. Prosseguindo com essas medidas, né, e com essas dietas, na dieta de Nuremberg, no Natal de 1188, começa a chegar, né, em Nuremberg, uma série de embaixadas. Né? Então, a partir da dieta de Mainz, Frederico envia ao exterior uma série de emissários que as respostas chegam em Nuremberg. Estamos falando de quem? De emissários do Império Bizantino, estamos falando de emissários, né, do Principado Sérvio, estamos falando de emissários do rei da Hungria, né, do Bela III, estamos falando de emissários, inclusive, de Kilij Arslan II, sultão seljúcida da Anatólia, né, do sultanato seljúcida de Rum. Todas as regiões que serão atravessadas pelo exército cruzado. E todos esses emissários trazem respostas positivas, né, à proposta do Frederico. Então, eles concederão salvo-conduto aos cruzados. Olha que interessante, né? A cruzada vai cruzar a Turquia, né, e pelo menos nesse momento, cruzados e turcos estão ok. Né? O inimigo... mas o turco, ele é islâmico, mas ele não é o inimigo da cruzada. O inimigo da cruzada é o outro islâmico que tomou Jerusalém. Você percebe aí que existe uma tonalidade, né, considerável nessa resposta de quem é o inimigo. Né? Mas o grego é cismático, é inimigo desde 1054. Não necessariamente. Então, assim, a cruzada do Barbarossa, ela tem um objetivo muito específico. Saladino. Saladino é o inimigo. E os acordos vão sendo construídos. Até aí tudo bem. Todo mundo concorda. Mercados com suprimentos abundantes e taxas amigáveis de câmbio. E salvo-conduto. Joia. Em troca, querem o quê? Teu exército vai ser disciplinado e não vai saquear as nossas regiões. Ok. Então, as providências diplomáticas foram tomadas, com a logística em grande escala. E aí, houve uma previsão que foi lançada em Mainz, que os cruzados, né, partiriam dali a um ano, mas que só poderiam fazer parte do exército cruzados que trouxessem consigo pelo menos 3 marcos de prata para garantir o seu abastecimento durante uma expedição de 2 anos.
Isso faz muita diferença? Faz. Faz uma enorme diferença. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, esses 3 marcos equivalem. O marco não era moeda. Não era moeda cunhada no século XII. O marco era o que se chamaria de moeda contábil. Você registra, né, aquela quantidade em tese, mas ela não é moeda cunhada. Moeda cunhada é o denário. Entendeu? Então, se registra normalmente o marco em peso. 3 marcos de prata equivaleriam, grosso modo, a 700 gramas. 700 gramas de prata. Isso equivaleria em moeda a 432 moedas, que cada marco renderia 144 moedas, 144 denários. Isso no padrão, né, top, vamos dizer assim, o padrão standard, né, das moedas alemãs do período, que é o denário de Colônia, que é o mais valorizado, é o que tem o peso maior, né, e pesa aí cerca de 1,5 gramas, né, e tem a maior consistência de porcentagem de prata, né, nela. Então, assim, está falando de 432 moedas. Isso dá uma previsão, né, de cerca de 18 moedas por mês, né, de consumo, e um consumo diário aí de 0,6 denário. Então, vai lá, meia moeda por dia. Entendeu? Como é que a gente pode descobrir que isso é algo interessante, importante, qual a relevância disso? Você tem um outro documento de Colônia, aí por volta de 1165, que é o Dienstrecht, né, de Colônia. Então, é um costumário que reúne ali as orientações dos usos militares, né, das forças do arcebispo de Colônia. Quais são as regras, né, que orientam esses usos? E aí o que acontece? Você vai descobrir que para que um cavaleiro de Colônia participasse de uma expedição militar de longo alcance, ou seja, por exemplo, uma expedição à Itália, né, teria que ser um cavaleiro que tivesse como rendimento anual pelo menos 5 marcos. Bom, 3 marcos está menos, mas está próximo. Você não está falando de qualquer pessoa para entrar no exército. 3 marcos faz muita diferença. Assim como 5 marcos. E ainda por cima você tem ali no costumário coloniense, né, o quanto esses soldados, esses cavaleiros vão receber de estipêndio. Eles vão receber uma grana inicial, equivalente aí a 10 marcos, para que eles reúnam suprimentos, reúnam tudo necessário para partir em expedição, e depois que cruzassem os Alpes, 1 marco por mês. E ao que tudo indica, né, despesas semelhantes estavam ligadas à manutenção dos cavaleiros, nobres e ministeriais, né, durante a cruzada. Então a gente tem com esse documento, né, um elemento chave para entender as finanças das operações militares alemãs nessa segunda metade do século XII. Pois muito bem. Então, esses 3 marcos fazem a diferença. Isso já elimina algo que aconteceu nas cruzadas anteriores, que é a adesão ao exército de muita gente sem eira nem beira. Isso vai ser muito importante, né? Porque os poucos que se agregam ao exército não levam consigo valores suficientes, então começam a
pilhar no meio do caminho. Quando a cruzada parte de Regensburg, descendo, né, a bacia do Danúbio, e chega em Viena, governada pelo duque Leopoldo V da Áustria, primo do imperador, 500 desses maus elementos são sumariamente expulsos do exército. Quando esse exército chega depois, ali próximo a Bratislava, né, já na Eslovênia atual, você tem uma série de execuções. Porque entre Viena e Bratislava, o Barbarossa editou uma série de medidas, né, disciplinares, das quais todo mundo fala, mas as fontes não preservaram, mas pelas punições que são vistas em outros momentos da cruzada, né, como execuções por enforcamento, execuções por decapitação, né, como amputação de mãos, no caso de roubo, por exemplo, a escarificação, né, você marcar a ferro quente, né, o rosto de um contraventor, né, essas medidas muito drásticas, né, que afetam cruzados nobres, né, afetam servos, afetam burgueses. Você tem um caso, por exemplo, né, já na Macedônia, né, em que você tem a execução de 2 cavaleiros nobres, né, eles são mencionados, são cavaleiros de linhagens nobres, 2 comerciantes, né, 2 burgueses, e 4 servos, né, justamente devido a quebras desse regimento de disciplina. Então, não tem diferenciação social na punição. Existe um outro código semelhante a essas punições que foi adotado pelo Barbarossa nas campanhas italianas. É na segunda campanha, de 1158. E o rol de punições ele está elencado, por exemplo, na Gesta Friederici, né, composta a primeira metade pelo Otto de Freising, né, que era cronista e bispo de Freising e tio do Barbarossa, né, e a segunda parte compilada pelo secretário do Otto de Freising, né, o Harrevin. Então, justamente, né, tá na parte do Harrevin, que ele costumava a colocar a íntegra de documentos, né, principalmente documentos da chancelaria imperial, a qual ele tinha acesso. Então, esse código, né, esse código disciplinar do exército na Itália, ele está presente aí, está preservado aí, e as punições, né, para os mesmos delitos são muito semelhantes ao que foram praticadas. Então eu diria para vocês que é praticamente uma reedição dessas medidas. Né? Isso organiza o exército. Né? Então tem um ponto interessante, se pararmos para pensar, né, nessa disciplina draconiana, ela ajuda a eliminar esses cruzados sem eira nem beira. Porque são os mais propensos a participar dos saques, das arruaças, da indisciplina. Então, eles vão sendo expurgados durante a marcha. E isso preserva, né, em grande parte, a ordem do exército, mesmo em momentos extremamente adversos. Né? Agora, quando a cruzada entra nos Balcãs, né, sai da Hungria e adentra territórios formalmente pertencentes ao Império Bizantino, o problema é que chega em primeiro lugar no Principado Sérvio, do Estevão Nemanja, que está em revolta aberta contra Bizâncio desde o início da década de 1180. Né? E Constantinopla começa a observar as interações diplomáticas do Barbarossa com os sérvios.
que são hostis a Constantinopla. Começa a observar as interações com os turcos, que são hostis a Constantinopla. Em 1176, na Batalha de Myriokephalon, Manuel Comneno teve seu exército destroçado pelos turcos, né, quando os bizantinos perdem a esperança de recuperar a Anatólia Oriental. Esses caras são aliados do Barbarossa? É uma atitude suspeita. Para piorar, em 1186, né, o herdeiro do trono imperial, Henrique VI, se casa com a provável herdeira do trono normando da Sicília, que é a Constança. E os normandos da Sicília são enormes inimigos dos bizantinos, sendo que em 1185, né, haviam, em uma incursão, chegado às proximidades de Constantinopla. Então, Constantinopla começa a perceber que o Barbarossa está tendo relações amigáveis com todos os seus inimigos. E começa a investir em um jogo duplo, né? Dizendo que está tudo bem com os cruzados, mas, ao mesmo tempo, abre negociações com Saladino. E é um ponto muito importante, porque o imperador desse período, né, o Isaac II, da linhagem dos Ângelo, né, ele havia, né, sido exilado, né, no reinado anterior, né, do Andrônico Comneno, justamente na corte do Saladino. Então ele tinha relações muito amigáveis com Saladino, né? E isso acaba caindo no conhecimento dos cruzados. Então a animosidade entre Constantinopla e os cruzados começa a fervilhar, mesmo tendo um acordo diplomático que garantia tranquilidade na passagem por aí, né? Então a passagem pela Sérvia foi tranquila, mas a partir do momento, né, a partir da cidade de Braničevo até Constantinopla, você tem uma guerra aberta, né, paulatinamente, né, começa com conflitos, porque Constantinopla não cumpre a sua parte no acordo, né, em fornecer mercados aos cruzados. E os cruzados começam a ser atacados pela população local, né? Por sua vez, os cruzados começam a atacar a população local para saquear. Isso vai, né, envenenando essa relação. Para piorar, começam a chegar emissários dos valáquios, né, a aliança entre os valáquios, os búlgaros, né, e os cumanos, que havia também entrado em rebelião contra Constantinopla, se aproxima do Barbarossa, né, com promessas de amizade e de aliança. Então chega ao ponto, né, de guerra aberta. Rapidamente, né, você tem o degringolar dessa situação e vira guerra aberta, e os cruzados começam a atacar cidades gregas, né, na Macedônia bizantina, e isso culmina, por exemplo, com a captura de Filipópolis, né? A essas alturas, os cruzados já estão passando fome, faz um bom tempo, né? Aí você para pensar, mas por que é rápido isso, esse processo dos cruzados passarem fome? Aguarde um pouquinho. E as campanhas militares começam a crescer. A diplomacia falhou, né, em Bizâncio. Pelas questões o quê? Pelas questões internas do Império Bizantino, das relações, né, entre Constantinopla e essas províncias balcânicas, que se tornam cada vez piores. Não é algo do controle do Barbarossa, mas que cai, né, como um sinal vermelho em Constantinopla, com relação aos cruzados. Para que a situação se torne ainda pior, né, quando ocorre a ocupação de Filipópolis, é uma cidade vazia, né, a população se retirou e levou suprimentos. Complicado. Isso faz com que os cruzados avancem e acabem ocupando Adrianópolis. E aí sim, né, conseguem uma quantidade considerável de suprimentos. Em Adrianópolis, eles executam, né,
uma série de saqueadores, que aí começaram a saquear de forma não permitida pelo comando da cruzada. Né? O caso, por exemplo, daqueles cavaleiros, daqueles comerciantes e daqueles servos. E as minorias na região, tanto a minoria populacional búlgara quanto a minoria populacional armênia, começam a comerciar, né, e fazer o mercado com os cruzados. Essas execuções garantem a simpatia dos comerciantes locais búlgaros e armênios, né, que inclusive chegam a jurar fidelidade ao Barbarossa. Enquanto isso está acontecendo, você tem emissários correndo, né, entre Adrianópolis e Constantinopla constantemente. Essas negociações não dão em nada. Quando essas negociações definitivamente falham, então o imperador fala: vamos acabar com essa palhaçada. Inclusive, manda correspondência para o Henrique VI, para que o Henrique VI reúna navios genoveses, pisanos, amalfitanos, né, reúna, né, uma armada aliada na Itália e venha se encontrar, e o Henrique assume o comando dessa armada e venha se encontrar com o Barbarossa em Constantinopla para a tomada da cidade. Os acontecimentos de 1204, por muito pouco, não estouraram em 1190. Né? O que acontece? Aos 45 do segundo tempo, o imperador bizantino cede e negocia. Negocia a passagem dos cruzados para a Ásia Menor, garantindo o mercado, garantindo taxas bem convidativas de câmbio e garantindo a segurança dos cruzados. Aí, né, há uma cessação das hostilidades. O que fica muito claro que o objetivo do Barbarossa é seguir em frente, é seguir para a cruzada. Ele não quer saber de problemas regionais, ele não quer saber de problemas do Império Bizantino. Né? Então, ok, tudo se normaliza. Os cruzados atravessam, só que a essas alturas do campeonato, a travessia de Regensburg até as proximidades de Constantinopla, que na primeira cruzada levaram cerca de 130 dias, e na segunda cruzada 112 dias, graças a todos esses contratempos e conflitos, ela levou quase 300 dias. Pra vocês perceberem, né, o desgaste que está acontecendo aí, que é justamente aquilo que o Frederico não queria que acontecesse. Por outro lado, Frederico conseguiu uma grande quantidade de recursos financeiros, né, tanto nos saques quanto na negociação com o imperador de Constantinopla, que acaba pagando uma boa quantidade, né, não revelada, o Bahreddin, cronista árabe, fala disso, e o cronista bizantino Niketas Koniates, do início do século XIII, ele também fala de vastos pagamentos aos cruzados, mas não fala uma quantia. Mas, com certeza, os cruzados saem mais ricos do Império Bizantino do que quando eles entraram. Chegam na parte oriental, né, na Anatólia Bizantina, ali a região da Anatólia Ocidental. A coisa não vai muito bem, mas consegue-se, né, negociar e a cruzada prossegue. Quando chega na metade oriental da Anatólia, na metade turca, que já havia ocorrido as negociações com o Kilij Arslan II, o que o Frederico não sabia é que o Kilij Arslan tem muito pouca autoridade na Turquia. Você tem, na Anatólia Central, um assentamento de tribos turcomanas que não obedeciam a ninguém. E pior, a parte sob o controle efetivo dos seljúcidas está dividida entre o Kilij Arslan e o filho mais velho dele, o Malik Shah. Então, mais uma vez, as condições locais atrapalham, né, o planejamento dos cruzados. E aí, né, você tem cerca de 20 dias de conflitos diários em regiões onde praticamente não há suprimento e que a fome
a sede e as doenças, né, atingem pesadamente o exército cruzado. No entanto, quando chega ali por volta de 16 de maio de 1190, né, de maio não. De maio? Deixa eu só conferir aqui, gente. Fiquei na dúvida agora. De maio. Minto. De abril. Não, é isso mesmo. Maio mesmo. Não? Ali, entre 14 e 16 de maio, né, os cruzados estão no ponto mais baixo de fome e de sede. Né? As suas montarias, pra vocês terem uma ideia, as fontes são bastante pungentes com relação a isso. Para matar a sede, né, os cruzados tomavam o sangue dos cavalos ou bebiam a própria urina. Então, assim, uma situação trágica. Né? Resultado, nesse momento, o Malik Shah, né, resolve emitir um ultimato contra os cruzados. Os cruzados teriam que desembolsar uma enorme quantia para ter, se os turcos estiverem de bom humor, aquilo que havia sido combinado, né, em Nuremberg em 1188. Resposta do Barbarossa: pegar o exército e rumar diretamente a Icônio, que era a capital do sultanato, e atacar a cidade. Não? Que era exatamente o movimento que os turcos não imaginavam que podia acontecer. Pimba! Os cruzados tomam Icônio. E aí se fartam, né, com as reservas alimentares da cidade, reabastecem a cruzada. Os turcos, aí todo mundo resolve negociar, ser gentil, simpático. Não, tá aqui o mercado que a gente tinha combinado. Né, e foi um mercado tão rico, né, que vai ser pago essencialmente com os recursos que os cruzados pilharam da própria cidade. Né, as nossas fontes indicam que a pilhagem deu cerca de 100 mil marcos. Para vocês terem uma ideia, a previsão financeira da cruzada inteira para 2 anos, né, de pagamentos, era equivalente a nada menos do que 90 mil marcos. A tomada de Icônio, né, foi maior do que o financiamento básico da cruzada inteira. E para vocês terem uma escala disso, né, macroeconômica, nada mais, nada menos que os rendimentos anuais do Império, quando estava tudo bem os italianos ali, lombardos, pagando todos os direitos do imperador, está falando de cerca de 110 mil marcos anuais. Então, é praticamente, né, a receita anual do Império. De uma atacada só. Os rendimentos, né, da coroa da Inglaterra, isso lembrando que a Inglaterra, nesse momento, controla metade do território da França, eles nasceram na casa de 90 mil marcos. E o reino da França inteiro, né, a renda do rei da França é na casa de 60 mil marcos. Então, assim, uma quantidade astronômica de dinheiro para o período, né, em termos de peso de prata. Nesse mercado, além do reabastecimento das tropas, né, eles puderam comprar nada menos do que cerca de 6 mil animais, entre cavalos de combate, né, e animais de carga, para repor tudo que eles tinham perdido. Então, assim, é o ponto alto da cruzada do Barbarossa, a tomada de Icônio, né, em todos os sentidos, porque você não tem algo parecido com isso, né, uma vitória como essa contra os turcos, desde a primeira cruzada, desde aquela de Antioquia, em 1098, por exemplo. Então, é algo momentoso. Daí para frente,
né, os cruzados vão ter outros momentos bastante ruins, né, ao cruzar o restante da Anatólia e da Cilícia para chegar até a entrada ali, né, da Síria, que é um momento trágico onde o Barbarossa vai morrer, né, no rio Goxu, o antigo Salef, né. Então, alguns dizem que foi um infarto causado pelo choque térmico da água gelada, outros dizem que ele morre afogado porque se meteu a nadar na correnteza e se atrapalhou, né. As fontes são bastante contraditórias, né, com a especificidade de como ele morre, mas ele morre ali no rio. E a partir daí a cruzada começa a se desfazer, né. Mas o que acontece? Para vocês terem uma ideia, pensando em alguns números, né, um exército do final do século XII, início do século XIII, e a gente tem documentos como o Tratado de Transporte, né, de homens e carga para a cruzada mesmo, né, com os venezianos em 1190, e tem a questão do aprovisionamento, né, alimentar que vai ser transportado. Então a gente tem elementos muito exatos para entender como essas pessoas, né, se alimentavam nessas expedições. Então você está falando aí de um consumo de cerca de meio quilo de carne salgada, né, ali a cada 2 dias, uma quantidade variável de queijos, mas principalmente, né, o que vai ser a base alimentar é derivado de farinha. Se vai ser na forma de pão, se vai ser na forma de papa, né, de mingau, ou de biscoito. A média, né, de derivados de farinha de consumo diário, né, é de 1,3 kg a 1,5 kg. Diário. Entendeu? Resultado: o consumo diário de água, né, só num momento tranquilo, é de 3 a 4 litros por dia. Se você tem deslocamento e combate, é um consumo de 8 litros por dia. E o tamanho da cruzada do Barbarossa, nas suas estimativas mais realistas, está falando de uma cruzada na casa de 15 mil homens. Sendo que desses 15 mil, né, você teria aí pelo menos 12 mil combatentes. É a cruzada com a maior proporção, né, de combatentes aí entre os séculos 11 e 12 e o começo do século 13. Né, que tem mais combatentes do que acompanhantes. Então, 15 mil homens, começa a multiplicar todos esses consumos por 15 mil. Né, o Christopher Tyerman, no How to Plan a Crusade, de 2015, ele tem uma imagem ótima, né? É uma expressão muito boa. Um exército medieval de qualquer tamanho lembrava uma vila ou cidade em movimento, com seu clero, hierarquia, justiça, mercados, comércio de sexo, etc. É uma cidade mesmo. E um exército de 15 mil homens, ele é equivalente, em termos de consumo, a uma cidade de 30 a 40 mil pessoas. É uma cidade grande do período medieval. Né? Então, sim, é você pensar que não é só o consumo deles, mas é o consumo dos cavalos. Né? O cavalo, você está falando de um consumo de 5 quilos de grãos, 5 quilos de feno e 32 litros de água, num dia tranquilo. É praticamente 10 vezes o consumo diário de um homem. Então, encontrar recursos diariamente para alimentar tudo isso é sensacional. Então dá para entender por que, em intervalos razoavelmente curtos, né, a cruzada sai de abundância para penúria durante a sua marcha.
Ou você tem um reabastecimento quase que diário, ou você passa por isso. Né? Bom, então, a essas alturas do campeonato, né, nós temos uma situação que é muito interessante, né? Quando os cruzados chegam no seu ponto final, vamos dizer assim, da expedição organizada como um todo, com a morte do Barbarossa, os cruzados estão com fome, os cruzados estão com sede, os cruzados estão doentes, novamente, mas ao mesmo tempo é o momento em que estão mais ricos. Porque o acúmulo, né, dos lucros obtidos no Império Bizantino e do saque de Icônio faz com que esses cruzados estejam literalmente com as bolsas transbordando de dinheiro. Só que eles não têm o que fazer com isso, né, não tendo locais onde gastar para o seu abastecimento. Quando eles chegam novamente em território amigável, né, no reino da Armênia Menor, ocorre essa tragédia, né, que foi o falecimento do Frederico. Então, finalizando a discussão, ou pelo menos a minha apresentação e começar a discussão, né, Frederico, mesmo não tendo o sucesso esperado, porque a cruzada não chegou a atingir o seu objetivo central, que era combater e derrotar Saladino e recuperar Jerusalém, né, mas ele teve um sucesso, né, com relação ao que havia sido planejado. Em tese, o planejamento, né, dessa cruzada, ele atingiu os seus objetivos em conseguir o abastecimento via acordos diplomáticos, com seus altos e baixos, mas isso foi conseguido. Mas o problema diplomático veio das questões internas do Império Bizantino e das questões internas do sultanato turco, e não uma falha da diplomacia do Barbarossa, né? Porque ele se manteve nos compromissos firmados anteriormente, até o último minuto, só recorrendo à violência quando estava muito claro que não havia forma, né, dos acordos prévios serem respeitados. Ele manteve com mão de ferro a disciplina do exército, o exército se manteve coeso até o fim, mesmo tendo passado por situações complicadíssimas. Por incrível que pareça, né, a vitória de Icônio é um momento muito complicado para a disciplina do exército, porque é quando eles saem do modo soldado, né, depois que vencem, e entram no modo saqueador. E a disciplina militar vai para o saco nesse momento. Né? Ele consegue reorganizar o exército mesmo nessa situação. Né? Temos relatos nas guerras medievais, particularmente nas guerras do século XII, em que esse é o pior momento, que quando há quebra da disciplina na hora do saque, é onde o exército está vulnerável a um contra-ataque inimigo. Em vários momentos isso aconteceu, né, na história do século XII, na história do século XIII. Então, é um feito organizacional conseguir, né, baixar o entusiasmo, né, dos guerreiros no apogeu da vitória. Né? Então, assim, tudo que foi planejado foi alcançado, com exceção de chegar a Jerusalém. Né? Que aí foi essencialmente o infortúnio, né, o imponderável da morte, né, do líder da cruzada. Então, né, esses elementos bem-sucedidos me fazem concordar com a proposta do Christopher Tyerman, né, no How to Plan a Crusade, de que você está falando, quando você está falando das cruzadas, você está falando de empreendimentos racionais, em termos de planejamento. Você não está falando de coisa de maluco, fanático, religioso que se mete em aventura, sem saber o que está fazendo. Não, você está falando de expedições planejadas que trazem consigo, né, toda uma série de preocupações que você encontraria, em tese, né, em exércitos, por exemplo, da Idade Moderna.
né, diferentemente, pensar num, como podemos arriscar dizer, um profissionalismo, né, que não se costuma associar com as lideranças político-militares medievais. Né? Então, a documentação, né, da Terceira Cruzada, da expedição do Barbarossa, me faz, né, faz com que eu me incline a concordar com essa posição do Tyerman. Né? Embora o Tyerman seja muito propenso a propor polêmicas, né? E essa é uma proposição polêmica, mas eu acho que a documentação apoia, né, o que ele está pensando. E a gente acaba, mais uma vez, né, buscando eliminar um ranço que vem do século XIX, o eterno século XIX, o interminável século XIX, né, que é um problema para nós, né, medievistas, né, nessa proposição, né, que você vai pegar, por exemplo, autores como o Delper, por exemplo, né, que desmontam, né, que falam que na Idade Média que não se tem pensamento, você tem no máximo pensamento tático, e olha lá, entendeu? Os caras reagem, eles não planejam. Né? Isso foi norma nas discussões de historiografia militar medieval, pelo menos, sim, como opinião principal, pelo menos aí até o começo dos anos 90. Né? De lá para cá que isso começa a se modificar de fato, né? E aí você tem um retorno às fontes, mais do que um retorno à historiografia. Então, e o Tyerman está perfeitamente conectado com essa movimentação da década de 90 para cá, né? Dessa reavaliação, né, do que se pensa e do que se discute na história militar medieval. Então, gente, era isso que eu gostaria de apresentar. Né? Muito obrigado pela atenção e estou aberto a perguntas, discussões, né, debates, o que vocês quiserem fazer. Muito obrigado, gente. Olá. Então, Vinícius, muito obrigado. Eu acho que você colocou tantos ângulos sobre 2 anos, que é uma coisa riquíssima, de fato. Né? Pois é, né? Muita coisa. E eu queria fazer breves comentários, né? Muito mais puxar um papo do que exatamente uma questão. Eu acho que as cruzadas elas sofrem muito prejuízo para aqueles que estão começando a estudar do mito das cruzadas, né? Porque o melhor das cruzadas não é Jerusalém. Eu acho que a grande questão é que, principalmente, né, a própria expressão cruzadas ela acaba sendo muito precária, né? Como muito da historiografia recente tem colocado, porque um conceito que dá conta de tantas coisas tão diferentes não deixa de ter sua fragilidade, né? Uhum. Mas eu acho que esse tipo de estudo ele sofre de 2 fantasmas. Um você colocou muitíssimo bem, que é a questão do nacionalismo. Exato. E na historiografia inglesa, que vê ingleses no mundo anglo-saxônico, uma historiografia francesa que se orgulha dos seus reis franceses antes de existir uma França, e por aí vai. Isso é muito forte. E um outro fantasma contemporâneo é justamente os usos do passado. Né? E tanto os usos do passado quanto a historiografia do século XIX tem um campo de diálogo que passa pela questão do nacionalismo. Né? E isso é extremamente perigoso, extremamente forte. E enquanto os nossos estudantes, muitas vezes, vão muito mais encaram a cruzada como uma história dos conceitos, às vezes. Né? Enquanto alguns, né, olham para Jerusalém, outros estão olhando para as cruzadas e utilizando elas politicamente.
Então, como eu sei que você trabalha com medievalismos e neomedievalismos, a minha pergunta era até muito mais essa do que qualquer outra. Né? E a outra pergunta, eu não saberia responder, né? Como ir além? Né? As coleções documentais foram organizadas para a gente pensar a partir de nações. Os livros, um tanto menos em História das Cruzadas, mas, de uma maneira geral, da historiografia medieval, ainda tende a recortar pelas nações. Como transcender a isso utilizando isso? Eu sei que é uma pergunta cretina, que eu mesmo não saberia responder. Não, mas é um desafio. É um belo desafio. Né? Então, acho que a sua fala suscitou muitas reflexões, né? E após essas colocações, vão mediar as perguntas de quem está nos assistindo, né? E não adianta, né? Nós vivemos num país que a origem do Brasil está nos templários, né? Mas nem entrar em templários, a gente vai começar a discutir psiquiatria, né? Psiquiatria forense, talvez. Sim. Né? Então, isso é muito mais um comentário, né? Mas então, eu queria que você falar, que eu acho que você tem essas questões bem amadurecidas aí na sua cabeça. Dá para sentir isso implicitamente. Olha, bom, primeira questão, né, Fabiano, essa questão dos usos do passado, né, e como isso afeta, né, o estudo sobre as cruzadas. O que mais tem aí que a gente pega, né, em Facebook, Instagram, Twitter, né, é a famosa história, né, dos Deus vultinhos ou dos ex-cruzadinhas. Existe uma apropriação da cruzada, né, principalmente das ideias cruzadísticas, que isso está ligado aí com algumas vertentes, né, da extrema-direita. Isso começa aí, né, ficar com muito mais força a partir do 11 de setembro, quando se puxa uma equivalência, né, discursos que são incentivados, por exemplo, né, por pronunciamentos do Osama Bin Laden, né, e de outros líderes da Al-Qaeda, né, colocando os atentados pós-11 de setembro como respostas, né, a atrocidades feitas pelos cruzados, por exemplo. Né, toda uma retórica que vem no mundo árabe, por exemplo, desde as décadas de 60 e 70, em que existe uma identificação, né, que está na historiografia das cruzadas, né, de que as cruzadas estabelecem o primeiro padrão imperialista, né, da Europa, né, com essa ocupação territorial no Oriente Médio e blá 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 blá. Né, o Joshua Prower, né, foi muito prolífico, né, com relação a essa argumentação, né, por exemplo. Então, o que acontece? Isso vai ser utilizado, né, como uma arma retórica, né, primeiro de movimentos como o Fatah, como o Setembro Negro, né, vão utilizar esse tipo de conexão, né, e vão dizer Israel é o último reino cruzado. E essa retórica, por estranho que pareça, passa, né, das organizações marxistas árabes, normalmente conectadas aos palestinos, né, e acaba se filtrando para os núcleos salafitas, né, do arabismo salafita, né, de extremo fundamentalismo religioso sunita. Né. É muito engraçado ver esse argumento migrando, né, dos marxistas para os fanáticos religiosos. Né. Então a gente tem um uso medievalista presente no mundo islâmico. Né. Temos vários medievalismos políticos no mundo islâmico. Né.
E isso, né, alimenta uma retórica que começa como neoconservadora e vai ficando cada vez mais extremada à direita no Ocidente, nos Estados Unidos, em países europeus. É só a gente pensar, por exemplo, no maluco, né, em Christchurch, na Nova Zelândia, que fez aquele massacre, né, que as armas dele estavam gravados um monte de batalhas dos cruzados, né, das vitórias dos cruzados contra o Islã, né, tem a vitória de Carlos Martel em Tours, né, entre outros ali, entre outros momentos, né, e ele sai com essas armas e fazendo um massacre na mesquita em Christchurch. Né. Então você tem aí maluco de tudo quanto é tipo se alimentando de uma retórica pró-cruzada ou anticruzada. Né. Mas, particularmente, o que está acontecendo? Essa argumentação pró-cruzada faz parte de uma reavaliação política do medievo, em que coloca o medievo como uma era de virtudes morais, de virtudes religiosas, né, de virtudes políticas, de uma política, de uma análise bem tosca das relações feudais. Né? Olha, é uma política de lealdade e de fidelidade com o líder. Né? Então você tem toda uma releitura dessas posturas que faz, né, que contamina hoje, né, tanto a retórica desses grupos quanto, né, a leitura que se faz da própria Idade Média. Então esse medievalismo político, né, está infiltrado aí, né, nessas discussões. Então isso contamina mesmo a aproximação com relação do estudante com relação à cruzada. Você tem uma carga tão enorme, né, de considerações outras que de fato fazem com que discutir a cruzada acabe se resumindo em muitos casos a um embate discursivo. E pouco se alcança, né, no estudo de fato, na documentação. O que é paradoxal, porque é um momento em que a gente tem uma quantidade imensa de documentos cruzados, né, de todas as expedições, de todas as origens, disponível. Particularmente aí, como a gente conhece bem, né, como certos santos padroeiros, né, do pesquisador terceiro-mundista com dinheiro altamente desvalorizado perante o dólar e o euro, né, vulgo, né, Gênesis, vulgo Sci-Hub, né, que ajudam esses pesquisadores pobres, né, a poder elevar, né, os seus estudos. A gente tem essa possibilidade, mas se tornou um campo minado por questões políticas totalmente alheios ao problema medieval. Né? E aí a gente cai na questão da documentação produzida durante, né, esse apogeu nacionalista do 19, ou mesmo do 20. Né? Primeiro, você tem hoje uma revisão considerável, né, com relação a isso. Mas o que acontece? Uma forma da gente conseguir escapar ao recorte nacionalista é, em última instância, nós prestarmos atenção, não só, por exemplo, estamos falando da cruzada alemã, então não vamos observar só os documentos alemães sobre a cruzada. Como, por exemplo, a questão do itinerário peregrinorum, que é um documento considerado como inglês. Como a crônica do Nicetas Choniates, que pode ser colocada como acima de qualquer suspeita de orgulho nacional, porque é a crônica de um grego, e assim como as crônicas, né, de origem islâmica, que está falando do inimigo. Então não tem esse compromisso. Né? Uma das formas da gente quebrar esse recorte nacional é ampliarmos o leque das nossas fontes, é sairmos do recorte nacional para se analisar qualquer uma dessas expedições. Entendeu? Porque se não fizermos isso, em última instância, acabamos fechados com o mesmo recorte
que foi feito por historiadores do 19 ou da primeira metade do 20. Não, nós temos a oportunidade, temos os recursos para ampliarmos a nossa visão. Então, nós temos também o dever de fazer isso, né? De consultar essas fontes externas. Porque aí a gente desmonta o argumento nacionalista. Dá muito mais trabalho? Sem sombra de dúvida. Entendeu? Se a gente não tiver a sorte de pegar, por exemplo, né, uma tradução, e aí a gente tem que levar em consideração, né, que hoje nós não temos mais recursos, a erudição e o preparo de vida, né, para podermos aprender aí, ó, como lidar com as fontes em latim, como lidar com as fontes em grego, como lidar com as fontes em árabe, com exceções. Né? Eu acho que uma das poucas exceções, né, contemporâneas, por exemplo, na academia brasileira, é o meu amigo e colega aqui na Unimontes, né, também membro do Leme, né, que é o Robson de la Torre. Né, porque ali caiu grego, tá valendo, caiu latim, tá valendo, né, tava até aprendendo siríaco, né, algum tempo atrás, para lidar com fontes, né, ligadas ao o contexto de doutorado dele, né, que é o Concílio de Éfeso, mas isso é raríssimo. É raríssimo, né, poder termos os recursos, a habilidade, o tempo, né, ter a confluência de todos esses elementos para ampliar majoritariamente essa erudição. Né? Então a gente tem que contar com boas traduções, com traduções críticas. Né? Como, por exemplo, já é antiga, foi publicada originalmente em 84, do Harry Magoulias, sobre a do Nicetas Coniates, a crônica do Nicetas Coniates. É assim, é uma edição magistral. Tem alguns problemas, mas abriu-se ali com essa edição, por exemplo, um caminho que não se contemplava anteriormente, né, que pouquíssimos historiadores tinham a capacidade de fazer isso. Né? Edições excelentes também, né, muitas vezes bilíngues, de fontes islâmicas, que estão disponíveis hoje. Né? A crônica do Bahreddin é coisa de 3 volumes. Né? E publicados. Né? E publicados onde a gente gosta também. Fica a dica, gente. Então, é assim que a gente escapa. É assim que a gente escapa a esse recorte nacionalista. Né? Acho que são esses os meus pensamentos a respeito dessas questões. Não vou dizer apenas isso, né? Que você colocou a questão num panorama global sensacional, mas apenas voltando a um dos aspectos que você colocou, antes de abrir aqui as perguntas, quanto à questão da língua, né? Eu acho que, na realidade, nós temos um dilema. O tempo que temos para entregar as coisas, a quantidade de artigos que têm que ser publicados, as cobranças... Publisher perish. E o tempo que exige, muitas vezes, é uma boa tradução. É uma coisa que, às vezes, melhor ler uma boa tradução de alguém do que fazer uma péssima tradução porque você tem prazo para entregar. Perfeito. Tradução de tempo, né? Exige uma coisa que tinha no século XIX, mas que está cada vez mais difícil para a gente fazer. Exato. A gente sempre exige dos alunos estudarem ou latim, ou grego, ou alguma coisa. Mas, na prática, mesmo fora do Brasil, já não é tão usual. Sim. Nem todos têm o tempo, nem todos têm a capacidade de ler o mesmo tipo de latim. Há latins e latins, né? Há autores e autores, né? Então, na realidade... No latim medieval, cada autor é uma língua. Exatamente. É uma coisa, às vezes, que nem simples pareceristas entendem, né? Fica aqui o meu apelo, já que eu estou sendo gravado, né? Fica aqui pessoal, o meu apelo, por favor. O aluno de graduação não vai ler no original em latim, como eu já peguei muitas vezes a gente querendo que ele lesse o original em latim. Não é viável, né? E a gente sabe que os pesquisadores lá fora
até comparam um trecho, até citam em latim, mas confiam nas suas tradições, sobretudo na Inglaterra. Né? Estados Eles nem Unidos. confiam na tradição. Né? Não, Estados Unidos direto está fazendo isso. É mais um dos ícones que a gente tem, uma das imagens, né? E queria dizer para o Robson que eu tentei ciríaco, né? Quase fui internado. Então, não dá. Está além da minha capacidade. Está muito além da minha capacidade. Bem, que é um detalhe? Sabe quem tem influência em lidar com o siríaco e com o aramaico? O Nahman. São dois dos 13 idiomas que ele domina. Ele é um patrimônio universal, né? Apenas isso, né? Ele é um monumento. Ele é um monumento. É um monumento. Bem, tem algumas perguntas, né, que eu acho que o Guilherme vai conseguir colocar aqui, né? Opa, vamos lá. Mais uma vez, obrigado. Né? Ó, Saulo Nobre, questão 1. De que forma as experiências das cruzadas modernizaram os exércitos franco-germânicos, observando que tinham estruturas mais lentas e pesadas comparadas aos exércitos islâmicos? Saulo Nobre, da pergunta. Boa, Saulo, boa. Olha, Saulo. Você tem uma situação muito interessante, né? Que quando você tem aí o choque a primeira cruzada foi um choque no mundo islâmico, né? Em termos de tecnologia militar. Né? Ninguém estava preparado para lidar com aquilo que havia se tornado o arroz com feijão militar na Europa Ocidental, que é a combinação, né, do cavalo pesado, da lança sob a axila, né, e do ataque na forma da carga. Né, o ataque ordenado em linha na forma da carga de cavalaria. Então, toda vez que os cruzados bateram, né, com o exército islâmico, os islâmicos estavam pensando naquela questão, né, dos arqueiros, né, atacando em onda. Então, se aproxima, chuva de flechas, recua. Né, e buscando cercar o exército cruzado, né, para eliminá-lo, que é a tática padrão, né, dos guerreiros da estepe. O que acontece? Os cruzados conseguem quebrar esse padrão, porque na hora em que os turcos, né, como denominavam em geral, se aproximavam para fazer a chuva de flecha, partia a carga de cavalaria, né, as flechas caíam por trás dos cruzados, e os cruzados atropelavam a linha de frente dos turcos. Está falando de guerreiros que usavam muito pouca proteção em comparação com os ocidentais usando a cota de malha. Isso foi um aprendizado para todo mundo. Né? Os turcos aprenderam que eles precisam usar equipamentos mais pesados. Então, né, os exércitos islâmicos que no final do século XI eram mais leves, no final do século XII, eles já são praticamente equivalentes em termos de equipamento aos dos cruzados. Embora eles não tenham adotado a carga de cavalaria, mas eles aumentam a proteção individual do soldado. Não? Por outro lado, os ocidentais, né, vão levar em consideração a necessidade do uso, né, de complementar a cavalaria pesada de uma cavalaria mais leve. É onde vão surgir os chamados sargentos. Né, ou, dentro da ordem dos templários, né, os chamados turcópolos, que eram recrutados, né, no Oriente mesmo. Então, é uma cavalaria mais leve, que vai ter como semelhante na Península Ibérica, né, os almogavares, por exemplo. Então, você vai ver um fenômeno no Ocidente como um todo do surgimento de uma cavalaria mais leve, complementando a cavalaria pesada. Entendeu? Então, mas paradoxalmente no Ocidente você não tem o emprego do arqueiro a cavalo. Né? Mesmo porque você tem uma diferença tecnológica aí do tipo de arco. Né? Quando você pensa, por exemplo, o arco inglês, né, que vai ser muito conhecido na Guerra dos 100 Anos, tão bem conhecida do Fabiano, né, é um troço do meu tamanho. Eu tenho 1,82 m. Então você imagina ali 1,80 m de arco. Né? Como é que você vai disparar um troço desse em cima do cavalo? Complica a vida do peão, né? Então, contrário do que vai ser utilizado no Oriente, que é essencialmente o arco composto. Né?
Mas o arco composto ele não lida bem com umidade, que é o que você tem mais no clima europeu. Então, a prática do arqueiro montado não vai ser muito bem utilizada. Então, você vai caminhar para quê? Para chegar, como aconteceu na Guerra dos 100 Anos, né, dos arqueiros, eles chegarem no campo de batalha montados, mas combaterem desmontados. Entendeu? Então, você não teve uma equivalência do que você tem no mundo islâmico. Entendeu? Mas você tem uma modernização nesse sentido, e foi uma via de duas mãos. Né? O choque tecnológico militar, né, fez com que houvessem mudanças táticas e de equipamento, né, entre os islâmicos e entre os ocidentais, né, que buscam o quê? A aproximação, né, tecnológica. Então você caminha em direção, né, a romper esse impasse, né, da diferença no final do século XI para um impasse de semelhanças aí no final do século XII e começo do século XIII. Ok? Não, perfeito. Né? Enfim, Vinícius, muito obrigado. Né? Foi um privilégio ter você aqui, né? De verdade. Queria agradecer também a presença de todos que assistiram, né? E desejar que você volte logo, né? E eu queria conversar com você sobre a sociedade, né? Mas daí eu vou te escrever, eu vou te escrever depois sobre isso, que eu acho que a gente vai ser um prazer. Coisa, tá bom? Será um prazer, né? Atender a esse convite. Tá bom? Um grande abraço para você, uma boa noite a todos e até breve. Então, boa noite a todos, um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Né? A acolhida foi muito calorosa, muito gentil, e sempre que houver a possibilidade, faço questão, né, de estar aqui novamente com vocês, colaborando. Então, foi um grande prazer. Será bem-vindo, né? Como tantos outros que estiveram aqui, né? E um grande abraço. Uma boa noite a todos. Eu vou encerrar a nossa transmissão. Até breve. Eu vou te escrever. Até. Até.